Hoje estamos aqui no canal do Viral Quest porque eu vou assistir o horror cósmico de Vila Sésamo. E eu tenho muito medo de Vila Sésamo. Eu não sei porquê. Olá, vamos lá. E se alguém pegasse um programa infantil e transformasse em horror cósmico? É isso que o Josh Drawings fez com sua minissérie mais famosa até então, o Enlocated Elmo. Meu Deus, eu tô vendo que isso vai mexer com o meu psicológico. Dois irmãos estavam brincando de esconde-esconde, como toda criança faz. Até que do nada, eles pisam num chão de madeira, só que não pisam. Eles fazem uma espécie de no-clip pra outra realidade. Nossa, o Viral Quest ele não bota nem música pra deixar a gente traumatizado mesmo. No pique das backrooms. E param no corredor esquisito, todo cinza, com um teto muito alto. Definitivamente não estavam mais em casa. Eles começam a ouvir uma melodia meio bizarra cantada por uma voz bem fina. Mas por mais que essa melodia seja bizarra, ela parecia familiar. Tinha um programa que passava todos os sábados lá nos Estados Unidos, chamado Vila Sésamo. Ah, então vai ser tipo uma backroom da Vila Sésamo? Ele joga criança pra dentro desse lugar pra ver o programa, sei lá. Sesame Street. Ele era um programa infantil educacional com vários personagens bem carismáticos e engraçados. E por ser educacional, em todo episódio eles ensinavam uma coisa nova pras crianças. Não é carismático nada, velho. Esses bichos é bizarro. Os mais famosos eram o Elmo e o Garibaldo, mas tinham outros também, como o Cookie Monster. Eles assistiam a esse programa, então reconheceram a melodia logo de cara. Os meninos seguiram a voz, acreditando que, por algum motivo, conseguiriam chegar no caminho de casa. Não sei porquê, mas acreditavam, sei lá. Acho que é o desespero. Qualquer um teria esse pensamento. Quando a voz ficou mais próxima, eles viraram no corredor e se depararam com a visão mais bizarra e extraordinária que já viram em suas vidas. O Elmo. Só que não era o Elmo que eu ou você conhecemos. Era um elmo com um corpo longo, que se estendia até onde os olhos podiam ver. Nossa, até tipo onde um lagarto. O domínio dele permitia. Arrisco dizer que podia até mesmo ser infinito, assim como o domínio. E sustentando esse corpo, existiam vários braços que não podia se contar a quantidade. Tá parecendo Alice no País das Maravilhas, né? Fazendo ele ganhar um aspecto parecido com uma centopeia. Lembra a centopeia eremita do One Punch Man, só quem viu o mangá tá ligado. Na frente tinha aquela cara bobona do Elmo. E ele tava rabiscando vários las com os dois braços da frente com os giz de cera. Assim que o Elmo viu as crianças, ele parou de cantarolar e as observou atentamente. Ele queria atrair as crianças pra devorar elas. Já vi tudo. Vendo como elas estavam sozinhas e perdidas. Assim como ele esteve durante anos ou décadas. Qual que é a história desse Elmo? Se prepara que é de chorar, hein? Tá. Ele também nasceu de um pai e uma mãe. Só que em algum ponto da sua infância, ele acabou sendo abandonado por eles nesse domínio enorme e vazio, sem mais ninguém para fazer companhia para ele. Conforme ele foi crescendo, o corpo dele foi se alongando, alongando e alongando, até que nem mesmo ele sabia onde acabava. Ele virou uma existência que, só existe. O Elmo ficou tão entediado nesse domínio que começou a rabiscar com alguns giz de cera que existiam ali e cantarolar a música que não se sabia a origem. Provavelmente seus pais cantavam ela antes de abandonarem ele por qualquer motivo que seja. Para um ser que vive tanto tempo sozinho, a companhia de duas pessoas era tudo. Então ele sorriu para elas e disse: "Bem-vindo ao mundo do Elmo." Nossa, e eu julgando aqui o Elmo, ele só queria ter amigo, velho. Que maldade. Mas o garoto mais novo começou a chorar e a chamar pela mãe e pelo pai. O Elmo tinha uma vaga lembrança dos seus pais também, antes de ser abandonado, ao contrário deles que só estavam perdidos. A empatia dele pelas crianças só aumentou. Elmo ofereceu uma das milhares de mãos que tinha e disse pra eles: "Elmo vai mostrar o caminho, mas Elmo deve ficar." Então, ele fez uma escada com os braços para os meninos chegarem nas suas costas. Quando eles chegam, começam a andar por ele. Elmo cria uma espiral em direção ao topo do domínio, se sustentando com os braços. Chegou um ponto em que ele não conseguia mais ver os meninos. Nossa, eu tô ficando com dó, velho. E eu aqui julgando ele pra caramba, ele é mó legal, velho. Tô mal. Só sentia os passos deles nas suas costas, e à medida que eles iam subindo, o coração do Elmo ficava cada vez mais pesado. Mas, estranhamente, estava ficando cheio. Por quê? Por causa que os meninos iriam finalmente encontrar os seus pais. E devia ser um fardo bem infeliz ter alguém que valesse a pena sentir falta. E, infelizmente, o Elmo iria saber muito bem o que era ter esse fardo. Ele ia sentir falta da companhia deles. Meu Deus. Mesmo que tenha sido bem breve. O que ele vai fazer, velho? E uma curiosidade interessante é que no programa original, o pai do Elmo era muito ausente.
Mas a mãe dele ajudou ele a entender o motivo que o pai era tão ausente, por causa do trabalho. Então meio que faz um paralelo aqui. A diferença é que no show original, o Elmo ainda tem a mãe e um monte de amigos. Aqui, ele não tem ninguém além de si mesmo e um domínio enorme e vazio. Nossa, eu tô me identificando com o Elmo. Isso é ruim? Eu acho que é, né? Lembra que o Elmo sentia os passos dos meninos? Pois é, passando o tempo, nem isso ele conseguiu sentir mais quando eles conseguiram sair do domínio. Agora, os irmãos estão em outro lugar todo enevoado. O chão nos seus pés é sólido, ao invés dos pelos do Elmo. A única coisa que eles conseguiam ver era uma placa de direcionamento, escrito Vila Sésamo. Essa placa é bem icônica nas imagens da Vila Sésamo, aparecendo em tudo que é lugar, em tudo que é imagem. Tinham alguns postes de energia no meio da névoa, daqueles que a gente vê a rodo por aí, com os fios. Eles pareciam guiar os irmãos para algum lugar. Em cima dos fios tinham vários pássaros, e desses pássaros caíam penas que formavam um caminho, parecido com as migalhas de pão de João e Maria, sabe? Seguindo essas penas, juntamente com os cabos dos postes, eles chegam até uma forma estranha no meio da neblina. Assim que eles chegam perto desse monólito, uma coisa estranha acontece. Garras e um bico de pássaro saíram debaixo das penas, e um par de olhos enevoados e vazios abriu, e as pupilas assentadas se viraram diretamente para os meninos. A essa altura, eu acho que já deu para perceber que esse aí é o Garibaldo. Só que todo ferrado, porque ele sofreu quase que o mesmo destino do Elmo, ser esquecido. Ele ficou tanto, mas tanto tempo esquecido, que ele nem se lembra mais como era ser ele. Nossa, galera, eu tô ficando mal porque eu sou uma pessoa solitária, eu moro sozinho, não vejo ninguém, eu tô me identificando, eu vou chorar. Muitas crianças costumavam passar por ali, e o Garibaldo era o guia delas para Vila Sésamo, mas conforme o tempo foi passando, cada vez menos crianças vieram, até que nenhuma mais veio, e o Garibaldo perdeu completamente o seu propósito. E depois do propósito, ele perdeu as memórias. E assim que ele viu os dois irmãos na frente dele, perdidos, sem saber para onde ir, ele teve um pequeno vislumbre do que deveria fazer. Ou melhor, do que deveria cantar. Dia enevoado, deixando as nuvens de lado, no seu caminho para onde o ar é doce. Me deixe dizer como chegar na... Ele não sabia mais como era a melodia. Estava muito enterrada no subconsciente dele. Os irmãos tinham medo, é claro, mas logo perceberam que ele estava tentando alcançar uma memória que há muito foi perdida. Não sei se dá pra ver, mas eu acho que eu tô chorando, velho. Eu tô chorando aqui, velho. De verdade, galera. O mais novo deu um passo à frente e encostou na garra do Garibaldo. E ajudou ele a lembrar do resto. Do que ele deveria dizer para uma criança que não sabia. Saberia nos dizer como chegar na Vila Sésamo? Essa pergunta fez com que na mente do Garibaldo surgisse um pequeno lampejo de memória de quando ele era um guia, quando ele tinha um propósito, e quase que instintivamente ele ergueu a asa esquerda para o céu e a abaixou rapidamente, criando um forte vento. Esse vento, criado pelo balançar de asa do Garibaldo, dissipou um pouco da névoa que foi se acumulando com o passar do tempo. Então ele aponta para uma direção, uma pequena cidade ao longe. A Vila Sésamo, onde esses irmãos deveriam ir para supostamente achar o caminho de casa. Eles agradeceram o Garibaldo, bem baixinho, e seguem a direção que ele apontou. Agora que ele conseguiu fazer isso, ele deveria ser capaz de lembrar do resto da música. E é isso que o Garibaldo tenta fazer. Dia enevoado, deixando as nuvens de lado. Dia enevoado. Não, estou errado, não era assim que a melodia era. Dia ensolarado. O Garibaldo olha para cima, na direção do céu. Sol. Nesse momento, o Garibaldo parece que, se ele conseguir observar o sol, nem que seja por um momento, as memórias vão voltar, e ele vai lembrar quem ele era. Nisso, as pernas dele voa, Garibaldo! E se esticam, voa, Garibaldo! Voa, Garibaldo! Vamos, Garibaldo! Impensável para qualquer ser comum, até acima do nível das nuvens, onde o Garibaldo, depois de anos, finalmente conseguiu ver o sol. Nossa, tô chorando. Isso foi lindo. Vamos lá. Aqui, inclusive, acontece até um crossover de outra minissérie do Josh Drawings, que é a do Eldertubbies. Eu já falei deles aqui tem um tempo, são versões cósmicas dos Teletubbies. E quem aparece aqui no lugar do sol é o Elder Sun Baby, a versão de horror cósmico daquele bebê do programa. Não sei se é só uma alucinação ou não, mas quando o Garibaldo olha pro sol, os olhos dele deixam de ser nevoados, e ele parece finalmente se lembrar perfeitamente do propósito dele. Só que infelizmente isso não dura muito, porque todos os dias o sol acaba se pondo, e assim que o Garibaldo se lembra,
o sol desaparece do céu e os olhos dele voltam a ser nevoados daquele jeito. E ele nem era mais o Elderson Baby, por isso que eu não sei se é ilusão ou não. As pernas do Garibaldo voltam a encolher, e encolher, e encolher. Ele volta pro chão, as garras desaparecem, o bico desaparece e os olhos se fecham. Garibaldo volta a ser só aquele monólito de penas, esquecido de novo, como esteve antes dos irmãos chegarem. E acho que o único jeito do Garibaldo e do Elmo se salvarem seria Vila Sésamo voltar a ser cheia de crianças de novo. Até lá, eles vão ficar assim, esquecidos no tempo. Eu também vou ficar um dia eu vou ser esquecido no tempo também. Tô ficando mal. George Drawings traz muitas coisas das séries que a gente assistia quando era criança, transformadas em horror cósmico. Um exemplo é o próprio Garfield. Pra quem não se lembra, o Garfield é uma versão cósmica do Garfield, que foi concebido por um sultão demoníaco e ficou na forma de um gato. E em um determinado momento da sua vida, Garfield acabou se tornando o Garfield, um horror cósmico multiversal que consome universos como se fossem lasanhas. Tá, isso foi bizarro, velho. Isso foi bizarro. Tanto que uma das frases mais famosas do Garfield é: "O universo agora é minha lasanha, John." Mas o que diferencia o Garfield do Elongated Elmo e do Garibaldo Monólito é que o Garfield é maligno. Foi feito para ser maligno e trata de ser o pior possível, torturando o coitado do John por pura diversão. Nesse sentido, até me lembra um pouco do M, do I Have No Mouth. Já o Elmo e o Garibaldo não são malignos. Na verdade, muito pelo contrário. Por mais que o Elmo quisesse ter uma companhia para passar o tempo, já que ele vive sozinho no domínio praticamente desde que nasceu, ele ainda assim viu que as crianças não queriam ficar ali. Elas estavam infelizes naquele lugar. Então, ao invés de manter elas lá à força, ele decidiu ajudar eles a sair de lá, criando uma rampa em espiral com o seu próprio corpo. Já o Garibaldo costumava ser o guia das crianças até a Vila Sésamo, só que por algum motivo elas pararam de aparecer, então a sua existência foi resumida a ficar sempre esperando. E elas finalmente apareceram, mas assim que foram embora, ele voltou para o seu esquecimento de novo. A parte mais triste disso é que provavelmente assim que os meninos saírem desse lugar, eles vão acabar esquecendo os dois, e vai lá saber quando, ou se, alguma outra vai aparecer. Um horror cósmico não precisa ser necessariamente terror. Você olha pro Elmo e pro Garibaldo e a primeira coisa que você pensa é que eles possivelmente são seres que vão tentar te matar na primeira oportunidade. Eu fiquei julgando pra caramba, velho. E agora eu tô me sentindo muito mal. É uma puta plot twist quando mostram que não representam nenhum perigo, só querem ajudar. Não se sabe o paradeiro dos outros membros da Vila Sésamo. É bem provável que eles ainda estejam por lá, e os dois irmãos vão interagir com eles antes de conseguirem voltar pra casa. Galera, esse foi o vídeo. Eu fiquei muito triste. Eu achei que eu ia ficar com medo, mas eu chorei, velho. Eu chorei de verdade, de verdade. Se você gostou, deixa o like. Comente se você também chorou comigo.